Boa tarde a todos. Nós estamos hoje aqui para falarmos sobre professores na pandemia. O que é que aconteceu com a gente que agora estamos dentro desse novo contexto social, mostrando que a gente sempre tem que se virar nos 30, principalmente os professores, que são mágicos nisso. Então, hoje, para início, eu vou começar falando com a Delane, que é criadora do grupo do segundo ano, e ela vai nos contar um pouco como que foi criado esse grupo. Afinal, segundo ano é onde começa a alfabetização. Bem-vinda, Delane. Olá, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Então, o grupo ele existe há 6 anos. No início ele surgiu de uma necessidade, porque eu nunca havia trabalhado com alunos do segundo ano de alfabetização, e achei, assim, muito complicado achar material relacionado. E resolvi abrir o grupo em busca de materiais. E o grupo começou como uma partilha. Uma das regras do grupo é que não exista venda, é tudo como troca. E, graças a Deus, por 6 anos aí, estamos dando certo com mais de 100 mil membros. E esses 100 mil membros, você alcançou nesse período da pandemia ou antes? Antes, nós estávamos em torno de 80 mil. Com a pandemia, deu um up. Vários compartilhamentos, né? Por exemplo, nesse momento da pandemia, o que você percebe que os professores estão buscando que no começo da pandemia não estavam mais? No começo tinha uma outra busca? Sim, no início, a busca era mais por atividades, né? No sentido não remotas, né? Hoje eu sinto que a busca ela está maior na construção de vídeos, é outro formato, né? Os professores precisaram se reinventar. E eu sinto lá, assim, uma parceria muito grande, porque são muitos vídeos de troca, né? Ensinando como gravar, como fazer uma montagem de vídeo, como colocar uma figura, uma imagem. Então, eu sinto que estamos nos reestruturando juntos ali. Aliás, uma das que mais é ativa nesse grupo é a Camila Lima, que é a professora que sempre coloca um vídeo ali e a gente sempre vê. Camila, na sua opinião, qual foi a diferença principal do professor na sala de aula, que é lógico que existem dois contextos completamente diferentes, e o contexto do vídeo? Onde você foi buscar essa outra professora, que é a mesma, mas um outro jeito de fazer aula? Então, a diferença está na segurança que a gente tinha, né? A segurança que existia antes, que o professor tem e adquire dentro de sala de aula, e a segurança que a gente não tinha, e muitas de nós não temos, diante de uma câmera. Uma coisa é você errar, você falar dentro de sala de aula e você se corrigir, e eles entenderem que você cometeu um erro e você voltar, retomar, você tem tempo disponível, né? O que durante uma aula online você não tem. Você não tem esse tato, né? A parte tátil com a criança você perdeu. E aí, como é que você consegue segurar a criança, né? Nesse tempo, nos vídeos. Então, a gente foi se adaptando de modo que a gente conseguisse prender a atenção da criança, segurar a criança naquele vídeo, num tempo curto, porque não adiantaria colocar um vídeo de... Como tem escolas que fazem aulas até online, até para a criança ficar em aula online 4, 3 horas, 2 horas online, para ela jogar Free Fire é interessante, mas para ela ficar assistindo o professor falando, ela se perde. Criança se perde. A gente se perde. Se a gente, de repente, num instalo, a gente olha, já se perdeu, para a criança mais ainda. Então, o complicado nesse momento foi se adaptar de modo que a criança prenda atenção em você. Então, você tem que se adaptar ao tempo em que você está com ela e você se adaptar mostrando segurança para ela. Porque quando ela estiver insegura, ela que já está ali, que também é uma novidade para ela, ela também se sente insegura. Então, isso que foi a adaptação. A dosagem, até você achar o meio do caminho, demorou, Camila? Nossa, demorou. Demorou. O cabelo caiu, né? As noites foram longas e foi difícil, é muito difícil.
você adaptar o local onde você vive, onde geralmente é a sua zona de conforto, ela deixou de ser sua zona de conforto. A tua casa é o teu porto seguro, né? E ele deixou de ser o seu porto seguro e passou a ser um local novo, adaptado, sabe? Que você conta com fatores externos que atrapalham, você não conta. Se no teu colégio tu tá dando aula e de repente passa o carro do ovo, porque passa no nosso colégio, né? A gente dá uma paradinha e fala, vamos esperar. Vira até uma brincadeira entre as crianças, isso, olha o ovo, não sei o que e tal. Mas eles sabem que aquele momentinho vai voltar. No vídeo é difícil. É difícil. Até você encontrar o horário para gravar. Antes eu queria acordar e gravar de manhã. Hoje eu sei que não dá. Eu tenho que esperar dar meio-dia, que é o horário de almoço. É o horário onde as lojas começam a fechar para o pessoal almoçar, onde a circulação diminui, sabe? Ou eu gravo depois das 6. Então a adaptação demorou muito, muito, bastante. Helder, que é contador de histórias. Então, no caso do Helder, a diferença de contar história perante as crianças é a diferença de contar história pelo vídeo. Algumas pessoas imaginam o seguinte, não, ele conta história, então ele pode contar do mesmo modo que está com as crianças ali, ele conta atrás de um vídeo. Então não tem problema nenhum, não tem diferença. Mas existe essa diferença? Nossa, completamente. Assim, para mim também tem sido, esse período, nessa questão tem sido um processo de desconstrução, na verdade. Porque eu costumo dizer que o professor, quem conta histórias, quem trabalha com leitura, ele se alimenta da energia que quem está assistindo te dá, né? Dá para ele, dá o retorno ali imediato. O olhar da criança que a gente vê encantado, aqueles olhos brilhando, as palmas. E online a gente não tem isso, né? Então, logo que começou a quarentena, um dia depois que foi instaurado aqui, né, onde eu moro, a quarentena, eu comecei a gravar vídeos de leituras, na verdade, né? Eu não estava fazendo no formato de contação de história, porque foi a maneira que eu encontrei de atingir os meus alunos de sala de aula e as pessoas que frequentam aqui o meu espaço de leitura, né? Que eu também tenho um trabalho social de leitura. Só que para hoje, que nós estamos beirando setembro, eu consigo dizer assim, que eu estou confortável de poder olhar para a câmera, de me apresentar, sentir uma segurança, porque esse período todo, de março até agora, eu vim me desenvolvendo, sabe? Eu vim me desconstruindo e reconstruindo ao mesmo tempo, nas minhas práticas mesmo de trabalho, porque eu tenho um bloqueio, eu sou uma pessoa muito tímida, naturalmente, e eu vim quebrando isso pela necessidade. Foi a necessidade que bateu, porque a gente precisa, nós estamos precisando, né? E no meu caso, relacionado às aulas, o único ponto que eu consigo trazer para a minha turma são os vídeos de leitura, porque eu trabalho numa escola de comunidade carente, numa área rural, vamos dizer assim, num distrito do município, que eles não têm acesso a videoaulas, né? Porque a maioria não tem internet. Então, o que eu faço? A única coisa que eu posso ofertar em vídeo, que nem todos conseguem assistir, infelizmente, são as histórias. Então, eu tenho me dedicado muito até para tentar produzir um material de qualidade, né, e que vá contribuir de alguma maneira, mesmo que seja assim, para 2 crianças, 20 crianças, o quanto tocar ali. Mas é muito complicado, porque a gente não tem esse retorno, né? A gente sabe que tem influenciadores e pessoas que vivem de likes, de curtidas e tal, só que nós professores, a gente não tem isso, né? A gente tem a criança ali, o olho no olho, a vozinha, o abraço, o aperto de mão, e aqui a gente não tem. Então, o professorado, o magistério, eu vejo que é uma das classes que é menos lembrada nesse período de pandemia, né? Que a gente não ouve, mas é uma das que mais sofreu, vamos dizer assim, está sofrendo pelas adaptações necessárias que estão precisando fazer. Ainda hoje, mesmo com esse período todo de quarentena, é uma eterna reelaboração, porque no começo a gente iniciou planejamentos achando que seria uma coisa curta. Agora que a gente já está vendo que, não, aí pera lá, como que a gente vai avaliar esses meninos? A gente vai fazer relatório, vai fazer Google Forms, vai fazer o quê? Questionário? Então é um trabalho constante, assim, penoso.
o seu feedback que você está tendo das crianças, já que a maioria delas não tem como acessar o vídeo. Você está trabalhando com folhas, com tarefas, como que funciona isso? Como a gente tem essa realidade, agora eu estou em 2 escolas, né? Mas eu vou falar dessa que eu estava há mais tempo, que é o 2º ano. Nós temos um grande número de pessoas que não têm Wi-Fi, né? Então, eles normalmente botam o crédito no celular para ter a internet de dados para poder fazer parte do grupo do WhatsApp, que a gente se comunica via WhatsApp. Só que a escola oferta as atividades impressas. Então, o vídeo de história não chega à minha turma, não é a minha turma inteira que assiste, são só alguns que assistem. Aí, o restante eu manejo com orientações por escrito, né? Tem as folhas de atividade impressas e algumas orientações que eu boto todos os dias no WhatsApp em áudios bem curtinhos, porque eu também não posso mandar áudios longos que eles não conseguem baixar o áudio para ouvir. Então, é uma problemática, é uma outra questão também, né? Que eu sei que não é só a minha realidade, é de muitos colegas. Você trabalha com as folhas também. Uhum. Camila, isso você também tem essa realidade das crianças, às vezes, não terem acesso aos seus vídeos? Como que você trabalha isso? Você manda mais tarefas? Como que isso é trabalhado? Érica, eu vou te falar uma coisa. Essa foi uma dúvida e foi até um embate muito grande no início da pandemia, de quem a gente conseguiria atender, que público, que quantidade, quantas crianças, e não vai atender todo mundo. E aí eu sempre digo assim, isso não me cabe, não cabe a mim. Porque a gente, dentro de sala, a gente também não consegue atender a todos. A desigualdade, ela existe também dentro de sala. Então, é ilusão você achar que você consegue atingir e fazer com que todos... Porque quantos alunos nós temos que estamos dentro de uma sala de aula normalmente, num ano letivo comum, e nós mandamos deveres para casa e a gente sabe muito bem que a gente tem alguns alunos que vão voltar para a escola sem dever de casa, sem banho, sem comida, sem mais um monte de coisa. Então, assim, a desigualdade ela não aconteceu agora, ela já acontecia dentro de sala de aula. É óbvio que se eu disser para você que 100% dos meus alunos assistem às minhas aulas, isso não acontece, né? Não tem ninguém aqui fantasiando ou romantizando uma realidade, não tem, né? Então, muitos não assistem, né? Mas, assim, eu atinjo o máximo que eu puder. A intenção é essa. Eu atingir o máximo de crianças que eu puder. Minhas e não minhas. Né? Porque eu acho que quando a gente é professor, quando a gente conta histórias, quando a gente dá aula, a gente não quer só abraçar o nosso aluno. Né? A gente quer abraçar qualquer aluno que precise de mim naquele momento. Então, se o meu vídeo atingiu 20%, vamos imaginar, da minha turma, e atingiu mais 20% aí em São Paulo, e atingiu mais 20% na Bahia, e de pouquinho em pouquinho, pronto, meu vídeo atingiu o máximo que eu pude atingir. Entendeu? Então, eu vou levando. No início, deixa eu falar uma coisa muito, muito rápida, assim. Aqui no Rio de Janeiro, eu, carioca, a gente tem o hábito dos alunos nos chamarem de tia. Né? Eles nos chamam de tio e tia. Tanto professores homens como mulheres, nós somos tios no colégio. No início, quando eu gravei meus primeiros vídeos, eu falava, a tia vai explicar para vocês, e não sei. E eu fui muito criticada, por pessoas que me chamavam inbox para falar que eu deveria parar de falar tia. Porque lá onde eles moravam, os alunos delas não chamam de tia, eles tratam como professor. E aquilo no início, eu fiquei bem chateada, sabe? Porque eu falo assim, gente, eles podem me chamar até de mãe nesse momento. Se eles quiserem falar mãe e não sei o que, vó, eles podem me chamar do que eles quiserem. Contanto que eles estejam prestando atenção em mim, me chame do que quiser. Só que depois tu vai se adaptando e você percebe que você chega num local tão distante e você precisa, nesse momento, realmente falar de uma linguagem mais abrangente. E aí, desde então, eu parei de me chamar de tia. Eu não sou mais tia. Se alguém tiver aí ouvindo e alguém me deu uma aula, eu não me chamo mais tia, tá? Agora eu sou professora Camila. Eu dou aula como professora Camila. E eu me policio muito fazendo as videoaulas de hoje sobre isso, sabe? Então, quanto a atingir, eu falo demais. Quanto a atingir o número de alunos, eu tento atingir os meus, os teus, os nossos, e o máximo que der. E quando voltar, porque há de voltar, um dia há de voltar, né?
que a gente use todo esse acervo que nós criamos, tudo isso que nós fizemos, como material de apoio, de complementação, que a gente use, né, de outra forma. Mas hoje, se é o que tem, é o que eu vou fazer, é o que eu vou usar. E eu não vou parar nunca. Como que você prepara a avaliação? Como você vai avaliar uma criança do jeito que está esse contexto? Uma professora veio me perguntar isso em inbox esses dias. A única coisa que eu não posso fazer nesse momento é avaliar o aluno pesando a minha mão, né? Eu não posso simplesmente avaliar o meu aluno que não me enviou uma atividade porque ele não teve internet, ou porque a internet dele é de R$10 e ele não consegue, talvez, fazer tudo que eu mandei. Então, eu vou avaliar o meu aluno pelo que eu conheço dele, né? Porque a gente teve um período junto até o início da pandemia. Então, eu avalio o meu aluno pelo que eu conheço dele, pelo histórico familiar dele, pelo histórico e interesse dele enquanto criança e aluno e estudante. Eu o avalio se ele retorna com comentários sobre os vídeos que ele assistiu, né? Se, de repente, ele não assistiu, eu faço uma pergunta para ver se ele tem algum conhecimento sobre aquilo que a gente conversou, que a gente passou atividade. Então, a minha mão está bem leve. Ela tem que estar leve, acho que não só a minha, como de qualquer colégio, de qualquer rede, sabe? Eu acho que a nossa mão não pode pesar. A gente tem que olhar para o nosso aluno hoje da mesma forma como nós estamos, em casa. Então, se eu olho para o meu aluno, ele também tem várias intercorrências acontecendo na casa dele. Não é só na nossa, né? É a avó que está em casa, ou alguém que está doente, é alguém que está é muita criança junta, né? Então, eu tenho que respeitar também os limites daquela criança, entender que nem sempre no horário em que eu estiver disponível, ela vai estar, né? Eu só quero que ela me dê o mínimo de troca, né? E assim eu avalio o meu aluno. E, óbvio, tem uns que eu não vou conseguir avaliar, né? Porque... Leitura. Por exemplo, a leitura. Então, alfabetização. Então, eu não sei como são feitas com outras professoras, né? Mas, assim, nós temos enviado atividades em anexo pelo WhatsApp para que as crianças façam as pequenas leituras. E aí você vai adaptar de acordo com a realidade do teu ano, né? Do teu ano escolar, da classe que você pega, né? E você vai também, gente, a gente sabe, Eric, Helder e Delane, vocês mais do que ninguém, contadores de história, professora de sala de leitura, a gente sabe que a gente não tem uma turma universal, né? Com o mesmo conhecimento, com todos iguaizinhos. Isso é uma utopia que a gente não vai alcançar nesse século XXI, nem 22, talvez. Sabe? O dia que a gente quiser uma turma universal com uma base de conhecimento nivelada, não vai ser nesse século que existe. Então, a gente, por exemplo, eu sou professora do 2º ano esse ano, mas eu tenho muitos que sabem ler frases, textos completos, tenho muitos que leem frases e param, e tenho muitos que leem palavras. Então, a gente vai atendendo a necessidade de todo mundo. Vai ter um dia na semana que vai um texto maior. Aquele que só lê uma frase, ele vai pingando de dia em dia uma frasezinha, porque de grão em grão a galinha enche o papo. No final da semana, ele lê o texto todo, né? Para aquele que já lê completo, é o texto da semana de leitura. E a gente vai tentando, pedindo para a criança fazer vídeos, lendo para a gente. Eu acho que esse é um retorno, né? É um retorno bacana quando você dá a frase, olha, o texto da semana é esse. Vamos imaginar que o texto tem 4 linhas, tá? E a gente pede para eles assim, lê o texto e pede para a mamãe gravar você lendo. Entendeu? E aí o retorno vem por inbox ou por WhatsApp, né? Porque muitas mães também nem querem que a gente exponha os filhos na rede social. Então é uma coisa mais entre você e o aluno, entre a criança e o professor. E a gente começa a ver aquele aluno, né? Engatilhando, aqueles que já sabiam, foram embora. Mas os que estavam engatilhando, você percebe como é importante. E como é importante você elogiar, sabe? Aquele que lia, assim, uma palavrinha e, de repente, tu fala, ele está longe de mim, ele não vai conseguir ler nada. Tudo isso que eu estou fazendo é um erro. E aí, de repente, vem um vídeo de uma mãe que mostra ele lendo uma frase. E aí eu falo, fulano, arrasou, tá de parabéns. E eu fico, assim, muito emocionada. Porque a gente não acreditava
que conseguiria alguma coisa. Mas alguma coisa tá saindo disso aí. Tá saindo. Isso é ótimo. Helder, por exemplo, no seu caso, me parece que a sua resposta não é tão qual a da Camila, porque eles às vezes não têm como te mandar por WhatsApp uma leitura ou algo do tipo. Como é que você consegue fazer isso? Na verdade, Eric, gente, é home office, tem um cachorro querendo aparecer aqui, não reparem, por favor. Deixa aparecer. Eu tenho me surpreendido muito, ele tá com dengue. Eu tenho me surpreendido muito, porque apesar, eu ia até a fala da Camila, a gente se emociona, né? A gente que é professor, a gente se emociona muito, porque como também algumas famílias, a importância de elogiar, que a Camila falou, como que algumas famílias têm nos surpreendido também. Então, mesmo com essas adversidades todas, no caso, falando da minha turma, eu fiz uma proposta para eles de leitura, porque nós estávamos desenvolvendo um trabalho com poeta, eu gosto de trabalhar todo trimestre, um escritor e um compositor. Então, a gente estava desenvolvendo esse trabalho e precisamos parar, né, por causa da quarentena. E aí, agora que a gente já teve, vamos dizer assim, que apesar da distância, eu e as famílias conseguimos estabelecer uma relação maior, mesmo com essas adversidades todas, eu fiz uma proposta para elas, que era a gente retomar esse trabalho de leitura de poemas, que o nosso poeta é o Lalau, que nós estávamos desenvolvendo. Então, os livros que a gente estava usando em sala, eu fiz uma pré-seleção de alguns poemas, mandei individual para cada família, independente. Eu não sabia quem ia dar o retorno e quem não ia dar o retorno, justamente por causa daquelas problemáticas de conexão. Mas vamos dizer assim, embasbacado eu fiquei com a resposta que eu estou recebendo, porque mesmo aquelas que não têm Wi-Fi, não sei como, deram um jeito de gravar o filho selecionou um poema, eu falei que não precisava decorar, né, que podia ser lido ou declamado, e algumas mães já me mandaram. É um processo, é um trabalho que nós estamos desenvolvendo ainda, né? Então eu falo assim, como que a gente precisa realmente elogiar mesmo? Eu sempre falo com eles quando eu agradeço as mães que elas dão um retorno, eu agradeço pela parceria, pronto, vai lá, já apareceu, vai. Eu agradeço pela parceria e pelo empenho, porque eu vejo que nós estamos nos empenhando, mas algumas famílias, principalmente aquelas que a gente menos esperava, estão dando os seus pulos, né? Aqui a gente tem essa expressão. Então, apesar das dificuldades, o retorno, eu deixei muito aberto também, porque no início teve a pontuação da secretaria que eles tinham que dar o retorno ou em vídeo ou em foto. E a gente falou, para a nossa realidade não tem como, toda semana, toda atividade ter esse retorno, né? Então, a equipe gestora da minha escola tem um olhar muito manso, um olhar muito sensível, então a gente falou, não, a gente vai adaptar conforme a necessidade, só que a gente também precisa ter essas fotos, esses retornos de foto e vídeo mais robustos, vamos dizer assim, para depois a gente se respaldar, quando chegar ao final do ano, né? Então, eu faço um manejo com as minhas famílias. Por exemplo, nessa semana, de atividade de segunda a quinta, vocês podem me mandar só uma confirmação assim, professor, cumprimos essa atividade, professor, tá tudo ok. Mas na atividade de sexta lá, você pode me mandar uma foto para eu saber, sabe, para ver, para botar lá no portfólio da turma, no portfólio da escola, porque infelizmente a gente, enquanto escola, nós enquanto escola, precisaremos disso depois para comprovar. Até mesmo a questão da carga horária cumprida, justificar o salário que a gente está recebendo, que por mais que a gente esteja trabalhando horrores, mais do que o normal, ainda tem gente que acha que o professor está em casa à toa. Então, a gente, enquanto escola, nós conseguimos dar esse manejo, assim, é uma equipe muito sensível, que consegue olhar, apesar das dificuldades, para você ter uma ideia. Antes de ser instaurado a nível de rede essa questão de envio oficial, que a gente não começou logo no início da quarentena a nível de rede, né? A secretaria não tinha passado. Nós, enquanto escola, estabelecemos, falamos, não, nós vamos criar, vamos oportunizar da maneira possível. Então, o que eu fiz? No começo, março e abril, eu imprimi aqui na minha casa as atividades que eu propus, levei lá na escola, marquei, entrei em contato com cada pai, porque fomos nós os professores que tivemos que entrar em contato com cada família, e fiz a entrega. Separei o kit de livros, dos materiais das crianças, que eu deixo, que a gente fica na sala, e as atividades impressas, e a gente já foi fazendo uma proposta mesmo antes de vir a ordem, vamos dizer assim. Porque o professor, ele tem disso, o professor sensível, né, o professor que gosta do que faz, ele olha para os seus alunos e tenta
oportunizar o melhor ali, o mais adequado, mesmo em meio a esse caos que a gente está vivendo. Então, eu tenho a sorte e o prazer de ter uma equipe também muito sensível nesse quesito, que consegue, apesar da burocracia que a gente sabe que tem que cumprir também, um pedagogo, um coordenador, um diretor, ele tem que cobrar a gente, mas elas também entendem que a gente precisa, às vezes, fazer um manejo, né, entre a realidade da criança e o que se espera a nível de Secretaria de Educação. E é muito bom quando consegue ter a sensibilidade, né, atrelada ali à questão burocrática, aí que eu vejo que a escola realmente funciona, né, pensando no aluno, porque a escola é para o aluno, né, não é para o sistema, não é para a secretaria, não é para a prefeita. A escola, ela é feita para o aluno. Então, é isso. Delane, alguma colocação referente às atividades das crianças? Então, primeiramente, eu queria só dar um complemento, que, assim, a gente precisa, enquanto professor, nos conscientizarmos que, assim, nós queremos, mas não somos mulheres, né, mulheres maravilhas, homens, né, porque, às vezes, a gente quer dar conta de tudo. A gente quer dar conta do conteúdo, a gente quer... E, assim, a gente precisa perceber que precisamos priorizar algumas coisas e não nos cobrar tanto, porque senão a gente começa a ficar doente, fica ansioso, então, assim, precisamos focar. Por exemplo, eu, esse ano, estou na sala de leitura. Então, eu estava muito preocupada de como trabalhar, e pensando também que nós temos pais que trabalham fora, né, que estão também fazendo seus afazeres, e eu fiquei me questionando, assim, como atingir, como fazer a leitura ser algo prazeroso para a criança e para a família também. No mês de agosto, eu trabalhei o folclore. E falei, meu Deus, eu vou fazer um desafio. E eu trabalho com anos iniciais e finais, primeiro ano, nono ano. Eu mandei receitas folclóricas. Gente, eu me gravei em casa fazendo um pé de moleque. Aí você coloca a sua família inteira para trabalhar, né? É marido filmando, é filho editando, é cachorro latindo, aquela coisa louca em casa. Gravei eu fazendo um pé de moleque, fiz uma proposta e mandei uma receita para cada nível. Aí eu consegui perceber nesse momento que eu fiz uma coisa assim que a gente procura e muitas vezes a gente acha que está em muito papel. Unir famílias numa cozinha para fazer um bolo de fubá, para fazer um pé de moleque, para fazer algo junto que foi prazeroso. E o retorno que eu tive, porque aí eu disponibilizei e-mail para mandar foto, meu WhatsApp, né, que nós abrimos, para poder receber os vídeos, quantos pais falaram que foi uma forma prazerosa de cativar. Então, muitas vezes, a gente pensa que precisa fazer coisas mirabolantes, né? Preciso um monte de papel, fazer... E não, uma coisa simples, uma receita ali de uma pipoca doce. E eu recebi, assim, muito retorno. Então, se eu pudesse, assim, deixar algo para compartilhar, que, assim, as coisas estão nos pequenos detalhes. Muitas vezes a gente está preocupado em fazer uma coisa mirabolante. Eu me gravei na minha cozinha mesmo, uma coisa super simples, e enviei para os alunos como uma proposta e, assim, surtiu efeito, porque a família não precisou ficar só sentada fazendo exercício, que às vezes você perde a paciência, né, tem vontade de explodir. Não, de repente estava ali fazendo um doce, dando risada e brincando. Então, eu acho que a gente precisa procurar meios mais amenos, que fique fácil para a família e fácil para a gente também, né? Camila, por exemplo, nós estávamos falando das avaliações, né? E, no caso, eu perguntei como que você avalia cada aluno, você disse que cada um é de um jeito, você dá o texto, enfim. Mas a gente sabe que a escola, ou quem trabalha em determinados lugares, precisam de uma resposta. Por exemplo, o conteúdo desse ano está sendo dado? Qual seria a resposta para isso? Olha só, isso não vale, não vou convidar. Olha, gente, vamos ser sinceros, né? Porque eu nem sei mentir. É lógico que o que a gente faria na escola e o que a gente daria na escola não vai dar para fazer esse ano. Se tem alguém achando que vai conseguir, ou qualquer colégio particular, achando que vai conseguir dar conta de um conteúdo de um ano letivo com 200 e tantos dias, tá? E fazem aula online, vamos ser sérios, vamos ser sérios. Então, já que não dá para fazer o melhor, já que não dá para cumprir aquele cronograma inteiro, o ideal, no meu ponto de vista, é que a gente penere
esse conteúdo de um ano escolar. Peneira ele. Tira desse conteúdo aquilo que é fundamental para aquele aluno aprender de acordo com a classe, a série dele. Então, se num segundo ano o fundamental para o meu aluno é aprender a ler, escrever e aprender as operações matemáticas, é nisso que eu vou me prender até o último dia de 2020. Ele não vai saber que os seres são onívoros, herbívoros e carnívoros. Infelizmente, ele vai aprender isso no ano de 2021, num horário complementar, que eu acho que deve haver para ajustar um pouco o conteúdo. Mas nesse ano de 2020, tem alguém se matando ali, ó. Calma aí, vizinho. Então, fecha ali a porta para mim, Bélgica. Então, e pode avisar para ficarem quietos que eu estou aqui falando. Aí, esse ano, eu não sei quando volto. Ninguém sabe, né? Precisa voltar, até porque precisa mostrar que vai voltar. Eu acho que a gente vai voltar só para mostrar que alguém fez algo. Então, assim, voltamos? Voltamos. Por quê? Porque precisamos voltar, porque se ninguém tomar uma providência, parece que ninguém resolveu nada. Então, manda o professor de novo para a escola, manda as crianças de novo para a escola. E conteúdo. Eu tenho até que dia do ano para dar aula? Eu tenho até que dia do ano para cumprir aquele cronograma? Eu tenho até o dia 23 de dezembro? Então, até o dia 23 de dezembro, eu vou fazer os meus alunos dentro de sala de aula, dependendo do dia em que eu retorne, eu vou fazer aqueles meus alunos fincarem a leitura, a escrita e as operações matemáticas. Porque, para mim, é o que é hoje fundamental no segundo ano. O além disso, a gente vê depois, em 2021, de acordo... Eu não sou secretária de educação, né? Eu acho que isso cabe a quem é de dever, né? Tomar uma providência, arrumar medidas de modo que o aluno não saia prejudicado. Mas eu acho que é um fato isolado. Essa pandemia não é qualquer coisa que a gente ficou em casa porque aquela turma não teve aula porque o professor ficou doente, né? É uma fatalidade, foi um, né? É universal. Então, assim, é lógico, todo mundo perde, tá? Todo mundo perde, não só o aluno. A gente olha também, a gente tem olhado muito pro aluno, porque é a criança, né? A base da nossa vida é a educação. Então, a gente tem olhado muito para a criança, porque a criança perde, né? Mas eu acho que a gente também tem que olhar, assim, diante da realidade, o que eu faço para que ela não perca tanto, né? De que modo eu faço ela não perder tanto? Eu vou ajudá-la do jeito que eu acho que for melhor, né? Mas também sem violentar a criança, porque vamos imaginar que as aulas voltem dia 8 de outubro, joga a criança no colégio, enche o colégio de criança, tá? Vai lotar a escola. Vão ter mães que não vão mandar. Mas tem algumas que precisam mandar seus filhos. Vão mandar seus filhos para a escola. Porque elas precisam que eles estejam ali até para comer, para se alimentar e até para ela poder ir trabalhar. Então, vão ter crianças no colégio. E aí, o que eu vou fazer ali naquele momento? Eu não vou começar, não adianta botar a criança para estudar de 7h30 às 5h30, sabe? Porque você vai o quê? Isso é uma violência até com a cabeça da criança, sabe? A gente tem que respeitar a idade do aluno, saber até que ponto a mente da criança consegue funcionar para que ela aprenda. Não adianta você botar a criança 10 horas, 8 horas no colégio, 10 horas, né? Mas 8 horas no colégio, 6 horas no colégio, com conteúdo. Alguma hora ela vai parar de funcionar. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser algo pensado a quem é de dever, sabe? A quem é de dever pensar na educação de forma grande, né? Porque nós somos servidores, né? Nós somos simplesmente empregados. Não cabe a nós decidirmos nada. O que for decidido, eu vou fazer enquanto professora, né? Eu assumi um compromisso com o meu aluno, com a escola, com a educação do meu município, né? Com a educação do Brasil, dos meus alunos. Então, o que mandarem fazer, eu vou fazer. Só que eu não vou agredir psicologicamente o meu aluno e nem a mim também. Porque esse tempo que a gente está em casa foi uma agressão psicológica conosco também, sabe? Se reinventar, se redescobrir, né? Se renovar todos os dias, foi uma agressão psicológica com o professor. Então, quando voltar, não é só o aluno que vai voltar debilitado, não, nós também.
talvez até mais do que a criança. Nós vamos voltar muito mais cansados e a gente vai ter que andar ainda na corda bamba para terminar o ano e cumprir com o que foi determinado. Entendeu? Você também acha que quando perguntado sobre o conteúdo do ano, a sua resposta é parecida com a da Camila? Sim, total, porque eu não vejo sentido em focar nas outras coisas de história, geografia e ciência se a criança ainda não se apropriou do básico de leitura, escrita e matemática. Porém, aqui na nossa rede, nós preenchemos planilhas, né? Muitas planilhas, toda semana. E nos planejamentos a gente tem que botar, esmiuçar as nossas propostas de acordo com as habilidades da BNCC, aquelas habilidades que foram previstas para serem desenvolvidas no ano inteiro, inclusive as de História, Geografia e Ciências, a gente está tendo que, nós precisamos cumprir, né? No nosso planejamento semanal. Só que lá, enquanto escola, nós conversamos isso também. Então, o que eu tenho feito bastante em História, Geografia e Ciências? Eu proponho alguns diálogos entre família. Por exemplo, estava falando há um período sobre, na história, as memórias de escola, objetos antigos, né? Então, eu não propus atividade para a criança ler o texto, para a criança ver e ficar respondendo, né? Porque não teria sentido, eu penso, fazer isso em casa. Então, eu fiz uma análise de fotografia, uma observação de fotografia, eu pontuei algumas questões norteadoras que ela só ia dialogar para mediar uma conversa dela com os familiares. Então, a maneira que a gente entendeu, a habilidade foi desenvolvida, porque ela estava ali dialogando com seus familiares, falando sobre a memória dos objetos de escola, falando sobre as mudanças que aconteceram, ainda estreitando os laços com a família. Então, do nosso ponto de vista, foi desenvolvido. E nós estamos focando muito no planejamento de língua e matemática, língua portuguesa e matemática, leitura, escrita e matemática, que é o que elas necessitam, né? Não tem propósito ensinar, como o Camilo falou, dos animais lá em ciências, se ela não sabe as letras que escrevem o nome daquele animal. Não tem sentido, né? Então, a gente está trabalhando muito assim também, focado no que é essencial e o restante, como a gente precisa, infelizmente, cumprir, né, o que está proposto, a gente pincela da melhor maneira possível. Então, eu sempre tento dar essa manejada, assim, de propor um diálogo entre família também, porque eu tenho muitos familiares, muitos pais e responsáveis que estão trabalhando fora, que não estão em casa com as crianças, né? Então, para botar, além das atividades de língua portuguesa, além das atividades de matemática, botar ainda História, Geografia e Ciências para eles ficarem sentados na mesa escrevendo, aí eu pedi a permissão da minha coordenadora se eu poderia fazer isso, nessas atividades, botar um momento de conversa, botar um momento para eles refletirem, sabe? De resgatar as memórias dos mais velhos, e fazer entrevista que não precisa me escrever, não, só depois falar mesmo como foi. Então, a gente está tentando manejar assim, pelo que é essência, pelo que é fundamental da criança, porque a gente tem que pensar, ano que vem a gente não tem uma definição do que vai acontecer. Se vai ser um terceiro ano junto do conteúdo do segundo, se eles vão... Como que vai ser esse reforço quando a gente voltar, né? Que diz algumas conversas, tipo assim, voltando, a gente mantém a aula de manhã e propõe atividades de reforço à tarde. Então, a gente não sabe como que vai ser. Independente de como que seja, a criança tem que ter as habilidades essenciais ali, de leitura, escrita e matemática, senão todo o resto vai cair por terra, né? Então, a gente foca muito nisso também por aqui. Isso é bem lembrado. Por exemplo, Camila, você não é a secretária de Educação, mas se fosse, você é uma professora, então eles têm que sentar com os professores e ver o que deve ser feito para o ano que vem. Por exemplo, na sua opinião, o que deveria ser feito no ano que vem? Liguei o microfone. Esse negócio de, na minha opinião, isso, comprometa-se ou não se comprometa, né? Eu tô vendo as pessoas escreverem aqui algumas coisas. Gente, olha, nada pode ser usado contra mim. Isso é uma conversa informal. Mas, enfim. Eu acho que ano vai ter que ter uma injeção aí de carga, assim. Eu acho que vai ter. Vai precisar ter. Sim. Se você perguntar assim, você quer ficar mais tempo ano que vem trabalhando? Não. Mas se você pensar na perda, eu acho que vai precisar de uma carga a mais. Se você me perguntar como, não sei te responder.
Isso só sentando, né? Pessoas que têm capacidade para isso, que têm competência para decidir coisas grandes dessa forma. A mim, eu só tenho competência para dar aula. Mas a quem é de competência, eu acho que precisa sentar, porque essa bateria tem que recarregar. Não dá para você continuar com a bateria carregada de onde está, né? Eu acho que precisa, e vou falar de uma forma geral, tá? Eu acho que precisa, lá no final, naqueles que estão no último ano, sabe? Que é um ano de muito conhecimento, de conhecimento de vida mesmo, de experiência. Aí eu entro em história, geografia, entro em ciências. Essas crianças que vão sair do 9º ano e vão para o ensino médio, eu acho que é muito importante você resgatar isso no ano que vem. Você não pode simplesmente para o 9º ano, que tem um conteúdo gigantesco, né, para atingir, para aprender. Não dá para simplesmente você focar no português e na matemática, porque o vestibular ele não vai pensar nisso. Eu acredito, né, gente? Olha, eu estou me comprometendo, mas eu acredito nisso. Pensa nos grandes. Pensa no pai desses alunos que iam prestar vestibular esse ano. Olha como é que está a cabeça desses pais. Desesperados, porque eles estão pensando assim, meu filho perdeu matéria. E eles pagavam colégios e pagavam e tudo esperando um resultado, e eles devem estar desesperados, porque esse resultado não vai vir como esperado. Por isso que eu acho que a mão tem que ser pesada de todos os lados. A mão tem que estar leve nesse ano para avaliar o aluno de qualquer forma. Seja ele do ensino médio, que vai terminar o médio para prestar o vestibular, seja o aluno do 9º ano, que aqui no Rio sai do município e entra para a rede do Estado, tem que deixar essa mão leve. Se você pensa que o aluno da educação infantil vai chegar no 1º ano que vem, uma professora alfabetizadora de 1º ano vai pegar a criança que estava no UEI e já vai chegar no 1º ano com a criança sabendo tudo, não dá, sabe? Tem que entrar o próximo ano ou quando retornarmos com um pouquinho de generosidade, com um pouquinho de calma, sabe? Sem se desesperar. A gente não vai abraçar o mundo, mas também a gente tem que olhar o que a gente consegue fazer, sabe? Eu acho que para o ano que vem, como você perguntou, tem que haver alguma injeção aí. Não sei como, tá? Ou a gente, óbvio, que nenhum professor... Olha, Camila, se a gente for pensar, como vai ser? Vai botar o professor para trabalhar mais? Aí tem professor que vai falar assim, de graça eu não vou. Olha o polêmico já voltando. Olha, Eric, tu nunca mais me chama para uma live. Então, tu pensa assim, tem que recarregar a bateria, né, do aluno. Não dá para você começar de onde parou. Né? Tem que retroceder um pouquinho, resgatar um pouquinho do que foi dado, para você iniciar um novo ponto de partida. Né? Nenhum professor vai iniciar 2021 lindo e belo dentro de sala, começando com conteúdo como se nada tivesse acontecido. Não é? Nenhum. A primeira coisa que tem que fazer é isso. Resgatar. Dar 2 passos atrás. Vamos lá, vamos pegar o que a gente conseguiu de 2020. Conseguimos isso? Então é a partir disso que eu começo 2021. Sabe? O professor, em primeiro lugar, em 2021, ele precisa saber onde ele parou em 2020. Uma vez que a gente saiba onde a gente parou, a gente recomeça. Dá um novo ponto de partida daquele ponto final que a gente parou em 2020, que a gente vai parar agora. Não vai achando que vai entrar 2021 com conteúdo novo, numa turma nova, e que vai estar todo mundo perfeito, porque as aulas online, poxa, resolveram o problema da educação no Brasil, porque, gente, não dá, né? Então, eu acho que para 2021 é isso. Recarrega a bateria, vê de onde parou, onde eu parei. Parei aqui, então é daqui que eu começo. Daqui que eu começo olhando para a minha turma, totalmente desigual, porque se a desigualdade já existia, ela vai existir mais ainda. Sim. Quando as aulas voltarem. Aí o professor vai falar, ele pode reclamar à vontade. Eu já vi um monte de professor, que o negócio do professor também é reclamar da desigualdade. Eu acho que quando a gente reclama menos e faz mais, tu faz o teu, eu faço o meu, a gente faz o nosso, e tá todo mundo jogando seu joguinho no seu quadrado, sabe?
Se a gente reclamar menos e fizer um pouquinho do que eu quero fazer e do que eu posso, tá tudo resolvido. Eu sempre digo assim, o meu compromisso, Eric, não é contigo, não é com o Helder, não é com a Adelane. O meu compromisso é com o meu aluno. Então, se eu estou gravando vídeo aula, é porque eu assumi um compromisso com ele. Então, não é porque o Estado, a prefeitura ou a rede particular paga muito ou pouco. Não me interessa, entendeu? Nesse momento, eu vou fazer o que eu achar que eu devo fazer. É lógico que eu não vou conseguir fazer o que eu gostaria de fazer. Mas o que eu posso? É a partir do que eu posso é que eu vou mãos à obra. Se o professor, meu colega de trabalho do colégio, não quer fazer o que eu estou fazendo, eu o respeito, eu não o julgo, eu entendo e respeito a atitude e posição dele. Assim como eu quero que ele respeite e aceite a minha decisão de continuar. Ano que vem, é ano que vem. E ele vai continuar dando aula, eu vou continuar dando aula, e todos juntos, abraçados, comemorando como... Então, parada eu não vou ficar, até porque eu não fico mesmo. Então, é isso. Eu acho que ano que vem a gente começa de um novo ponto de partida, como eu falei. E vou ficar redundante aqui, falando mil vezes a mesma coisa. Muda o foco. Helder, talvez o ano que vem, vou chamar o Helder para a roda, nós possamos ficar mais sobrecarregados, por conta disso que a Camila está falando. Então, por exemplo, qual seria, na sua concepção, que você acha, ela está dizendo assim, a gente tem que retomar aquilo para que não se perca no meio do nada, né? Aquele ponto, não. A gente vai ter que retomar de onde veio. Mas isso, será que caberia ao professor do terceiro ano ou teria um reforço, uma outra condição? Na sua opinião? Ele tá vindo para pegar a gente também, né? Pegar pela perna, né, Eric? Tudo bem. Não, olha, eu já quebrei a cabeça muito pensando no que seria o ideal. Do meu ponto de vista, não consigo chegar a uma definição, para te falar bem da verdade mesmo, assim. Eu me preocupo com o psicológico, em primeiro lugar. Tanto dos professores, seja o professor, vamos dizer, o nosso caso aqui do segundo ano, que está mandando essas crianças para o terceiro, sabendo que elas não têm as habilidades necessárias para cumprir um terceiro ano, fazer as 5 provas lá do trimestre, cumprir todas aquelas demandas que se espera dela. Eu penso também no professor do terceiro ano, recebendo essa criança que teve um processo de alfabetização quebrado no início, não foi nem no meio, no início, né? E eu fico pensando o que se daria, o que a gente poderia pensar. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no psicológico da criança, do professor, em fazer não seria um trabalho a nível de escola, para que todo mundo, a gente sabe que é impossível a gente dizer assim que em fevereiro, janeiro, seja lá quando vai começar o ano letivo do ano que vem, nós estaremos com as nossas emoções já estabilizadas, passada essa pandemia. Porque a gente está contando que vai passar para começar o ano que vem, né? E, assim, eu acho que vai ter que ter muito esse tato de saber olhar ainda mais, como a gente sempre fala, o discurso dos professores fala das particularidades, das singularidades das crianças. Acho que agora, esse é o exato momento para a gente botar esse discurso em prática. A gente vai precisar, professor, gestor, todo mundo, né? Quando eu falo professor, eu quero dizer os profissionais da educação, né? A realmente olhar para essas particularidades, que hoje estão ainda mais acentuadas. Porque antes, por mais que a gente não tenha turmas homogêneas, a gente que trabalha com níveis, né, de escrita, de alfabetização, a gente consegue, às vezes, até agrupar as crianças, por mais diferentes que elas sejam, em pequenos grupos mesmo. Hoje, quando a gente não sabe como que está dentro da casa de cada um, e a gente tem um contato, assim, bem reduzido com ele, seja por WhatsApp, por vídeo, enfim, o retorno que a gente tem, quando retornar, a heterogeneidade ali dentro de cada turma vai ser ainda maior. Então eu fico pensando, será que vai valer nós propormos um resgate do que não foi trabalhado junto do conteúdo novo? Será que a gente não poderia, pensando a nível de conteúdo, né? Porque, infelizmente, o sistema, igual por aqui, a gente fala muito das questões emocionais, é um discurso muito lindo, muito poético, tem que ter o olhar manso, o olhar sensível, mas, no final do trimestre, você tem que falar exatamente. O que você deu, o que você não deu. Se você não deu, o porquê. Porque no diagnóstico vai apontar. A criança
por exemplo, tem uma atividade da habilidade, sei lá, 20 da BNCC, a criança não acertou, 50%, 60% da turma não acertou, aí vai perguntar por que você não trabalhou, mas não vai, nunca se pensa assim, que naquele dia a criança não acertou porque ela não estava boa, porque a mãe brigou com ela, porque o pai estava bêbado. Então, eu acho que essas questões têm que ser levadas em conta ainda mais nesse possível retorno e nesse recomeço em 2021. Eu não consigo te dizer o que eu consideraria ideal. Já pensei mesmo, não sei se seguir, por exemplo, como é uma das conversas que roda por aqui, seguir com o concurso, não, com o conteúdo, com a grade regular no horário normal. Por exemplo, eu trabalho de manhã, nós daríamos prosseguimento a essa grade, ao que estava proposto, e mandaria atividades de reforço para casa, teria reforço no contraturno na escola. Eu não sei se esse seria o mais ideal, porque a gente vai aumentar as demandas para as crianças, aumentar a demanda para o professor, porque é o professor referência, o professor regente que vai ter que planejar isso. A secretaria não vai contratar professor de reforço para dar conta do que não foi trabalhado. É o professor que vai dar conta. Então, isso eu acho que é uma coisa que não é ideal. Isso, para mim, não. Porque vai dobrar o trabalho que a gente já está dobrado. Vai triplicar, né? Então, isso eu acho que não. Então, a gente tem que pensar, tem que sentar mesmo, refletir. Eu acho que seria bacana, talvez, a nível de redes, né? Porque a rede que eu trabalho aqui em João Neiva é bem pequena. A do outro município já é um pouco maior, mas que daria, talvez, para fazer, assim, reuniões, conferências mesmo, para ouvir, ou propor formulários mesmo para os professores se expressarem, né? Porque a gente não vai conseguir sanar sozinho, né? Tem que ter um diálogo, tem que ter as equipes gestoras de secretaria, os técnicos, eles têm que sentar e olhar com muito tato. Além do discurso, que é muito lindo, que a gente ouve, né, nas nossas formações e tudo mais, de toda a sensibilidade, é a hora de aplicar esse discurso, né? Porque, assim, virar uma carga emocional sobre o professor, sobre a escola, sobre a criança, muito pesada, mais do que essa que a gente está vivendo agora, à distância. Porque vai ser muito complicado esses manejos, porque o sistema, por mais que ele diga que nos dê liberdade de ações, no final ele te cobra. E ele te cobra sem pensar, sem querer saber. Quer dizer, o porquê que você não deu, qual é a realidade da sua turma. No final você tem que comprovar o que você fez, o porquê você não fez, e ainda você assina relatório, se não tiver lá tudo escrito do porquê não foi dado. Então, acho que é a hora do magistério, dos profissionais de educação pensarem realmente no emocional, no psicológico, antes do conteúdo. Conteúdo, você jogar o conteúdo na criança, a criança está com o psicológico desestruturado para quê? Você vai passar uma tabela de habilidades, uma tabela de competências, de objetivos de aprendizagem, só para cumprir, só para dar o checklist, lá marquei, trabalhei. Vai chegar ao final do trimestre, as crianças vão estar... Eu até estava conversando com uma amiga que a gente tem aqui, eu não sei a realidade de vocês, muitos laudos médicos, né, para crianças, muitas crianças medicadas. Eu fico pensando, gente, imagina o universo pós-pandemia, como que vai ser? Crianças e professores, porque os professores, eles também se medicam muito. O psicológico do professor, naturalmente, já é muito abalado. Imagina, já está mais ainda nesse contexto que a gente está, de quarentena, de pandemia. Imagine no pós-pandemia, como que vai ser? Eu fico muito preocupado em o que vai acontecer com os nossos professores, conosco, que nós somos professores, e com as nossas crianças nesse possível retorno, nesse início de 2021. Então, acho que é hora de a gente dar uma freada, falar o conteúdo, depois a gente vê. A gente tem que ver, como a gente estava falando antes, o que é essencial para essa criança. O essencial é ela ler, escrever, contar, fazer as operações e estar bem aqui dentro. Né? É o que eu penso. Posso fazer uma observação? Eu acho que eu fico às vezes ouvindo as pessoas falando assim, não chega a hora de tudo voltar ao normal. Eu acho que nós precisamos nos conscientizar, pelo menos penso eu dessa forma, que não vai ter um normal. Nós saímos do normal. Com a mente se expandiu, ela não vai voltar de novo aquele quadradinho que nós tínhamos. Então, é preciso realmente perceber que esse normal, ele mudou. Entende? A nossa rotina vai mudar. Em relação ao aluno, realmente, eu acho que é primordial, antes de conteúdo, realmente é o emocional.
Nós vamos receber crianças, não só crianças, pais, famílias e professores, né, que vão precisar realmente de um apoio, de um suporte, né, acho que isso é principal. Mas antes de conteúdo, é perceber que esse normal, ele vai mudar. Entende? Eles estão agora entrando numa era remota, com tudo digital. A gente não vai voltar para aquela coisinha de lousinha escrita, porque a mente expandiu. Então, assim, existem adequações, não só de conteúdo, como que a gente mesmo vai precisar continuar executando, no meu ver, você entende? As crianças estão acostumando com outra rotina, com outros meios. Não adianta a gente achar que só chegar lá na sala e dar um papel, vai tudo voltar ao normal, porque não vai, né? Mudou o sistema. Então, acho que isso também é algo para a gente pensar também, né? Eu não quero voltar para aquela rotina. Depende da rotina, né? A rotina, ela deu uma modificada aí. A Camila não fica muito tempo sem falar, acho que ela quer dar um adendo por aí. Opa! É só um adendo, eu acho assim, da mesma forma que a gente teve que se reinventar em casa, quando nós voltarmos para o colégio, a gente vai precisar se reinventar no colégio também. A gente vai precisar se redescobrir novamente dentro de uma sala de aula com crianças. E uma coisa que eu tenho muita preocupação é porque nós, professores, como o Helder falou, nós somos muito cobrados, independente do tipo da rede. Nós somos muito cobrados, sempre fomos muito cobrados por resultados, né, para apresentar resultados, né? Principalmente a rede privada, né? Ela cobra um resultado efetivo. E eu acho que, então, voltando, seja 2020, 2021, o professor ele vai precisar se reencontrar, ele vai precisar se reinventar e se redescobrir novamente dentro de uma sala de aula. E se ele já era cobrado antes da pandemia, que os professores se sintam acarinhados pelos outros professores, sabe? Quando voltar. Porque se nós já éramos cobrados, nós vamos ser cobrados 2 vezes mais. E dessa vez, nós vamos ser cobrados, além do que a gente já era, os pais vão cobrar mais resultado do que eles já cobravam. A escola vai cobrar mais resultado, mais empenho do que ela já cobrava, sabe? E daqui a pouco vai ter professor achando que não está fazendo direito o suficiente, porque ele vai se encontrar tão perdido de volta ao colégio como ele se sentiu perdido quando começou a pandemia. Então, acho que a gente precisa olhar para o aluno com carinho e também olhar um pouquinho para dentro da gente com um pouco de carinho também, porque o recomeço não vai ser fácil. Você se adaptar e você ajustar os pontos não vai ser fácil. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pensamento positivo, embora nós fizemos um monte de grilos aí na cabeça dos professores, porque professor parece que é uma profissão que não para de pensar, né? E sempre tem que dar o seu jeito, né? Cada professor tem que dar o seu jeito, independente da ordem que vem de cima. O que tira de positivo dessa pandemia, Delane, para o ano que vem, para a vida? O que tira de positivo? Como educadora, claro. No meu ver, gente, tira o nosso poder de se adequar às coisas, porque embora seja difícil, nós sempre damos um jeitinho. O professor é mágico, né? Pensa a verdade, a gente transforma um papel em milhares de coisas, a gente consegue mudar o mundo, né? Com uma ideia, com um pensamento. Então, eu acho que fica aqui a nossa valorização, que a Camila falou, é muito importante. Acho que a gente precisa levar disso tudo, que nós somos capazes, que nós continuamos, sim, fazendo a diferença, porque nós podemos. Então, acho que a gente, assim, tá difícil, tá levando porrada de um lado do outro, mas a gente tá ali forte, firme, acreditando que nós podemos, porque nós podemos, isso é muito importante. E, assim, eu acho que a gente precisa se unir mais enquanto classe. Acho que veio para mostrar que nós juntos somos mais fortes. Eu percebo isso no grupo, a união ali, como a gente se ajuda, como a gente se empurra. Então, a gente precisa se unir mais. Eu acho que veio para mostrar, professor, que a gente pode e que a gente unido, a gente ultrapassa qualquer coisa. É isso aí, o meu recado é esse, para a gente não desanimar. Helder, o que você acha que fica positivo dessa pandemia?
Eu creio que isso também, o olhar para você também. Eu precisei fazer muito isso nesse período, porque principalmente no início que eu peguei eu conheci a Del, principalmente no comecinho da quarentena, acho que foi na Delane que a gente se conheceu. Eu estava numa constante, assim, que eu achava que eu tinha que produzir todo dia, sabe? Todo dia eu achava que eu tinha que produzir. Aí chegou um ponto que eu respirei, eu dei um passo para trás e falei, Helder, você não é o super-homem. Não vai adiantar nada você produzir, alcançar 1.000 pessoas, você ajudar a sala de aula de todo mundo e você aqui. Então, acho que da pandemia, a gente aprendeu a dar uma respirada também. Necessária tantos momentos do dia, né? Que às vezes a gente fica horas. Tem vezes que eu vou planejar. Gente, são 4 horas para sair 2 situações problema. E eu fico como na escola eu tinha um diazinho, meio dia para planejar e saía tudo tão fácil, tão fluía. Então, acho que esse olhar para dentro, esse fôlego, que às vezes na rotina diária a gente não se permite tomar, né? Quando a gente está ali naquela constância da escola, vai para a escola, volta para a escola, vê menino, tchau para o menino, a gente às vezes não para respirar e fala assim, eu posso, eu consigo, mas eu também preciso respirar 5 minutos. Eu preciso deixar o computador aqui e sentar no sofá, olhar, seja o WhatsApp, olhar o Instagram, o Facebook, respirar, olhar para você mesmo para você poder enxergar o outro. Eu acho que eu consegui aprender a fazer isso também, que era coisa que eu não fazia. Eu descobri isso, que eu preciso olhar para mim, para eu poder olhar para o meu aluno, para eu poder olhar para as minhas famílias de uma maneira que eu vou alcançá-las bem, adequadamente, né? Então, acho que é isso. Você olhar, respira, professor. A gente sabe que não está fácil, respira, vê um episódio da Netflix, as aulas não vão morrer, depois você volta. Sua cabeça vai estar melhor ainda. Então, acho que é esse o recado. Camila, depois da pandemia, além de aprender com as novas redes sociais, além de aprender com a nova tecnologia, o que de positivo nós podemos tirar? Então, cara, vou falar uma coisa assim. Eu tô tão orgulhosa de mim, sabe? Eu tô tão orgulhosa de perceber o que eu sou capaz de fazer. Eu tô tão orgulhosa de perceber que eu fiz a escolha certa, que eu tinha que ser professora mesmo, que daria errado qualquer outra coisa. Eu não faria tão bem o que eu faço. Então, eu sei a professora que eu sou, eu sei a amiga que eu sou, eu sei a fiel escudeira que eu sou do meu aluno, eu sei a grande referência que eu sou para o meu aluno. Então, eu saio dessa pandemia certa de que a minha escolha é mais certa do que antes. Eu escolhi a profissão certa, eu estou no lugar certo, fazendo o melhor que eu posso, o melhor que eu quero, o melhor que eu sei. Eu estou orgulhosa por ajudar os meus alunos, por ajudar professores que se encontraram tão perdidos, tão afoitos, tão desesperados como eu no início. Eu estou orgulhosa de mim, da minha classe, sabe? Da minha rede de professores, eu estou orgulhosa de ver que as pessoas se esforçam para fazer o máximo, sabe? Às vezes pode não sair perfeito, e aí só de ver que a pessoa tentou, e ela fala, tá desajeitado, fala, tá do seu jeito. A gente é desajeitado. Nenhum professor é ajeitado, todo professor é desajeitado, todo professor é desarrumado, todo professor é desavisado, todo professor é assim. Então, eu saio dessa pandemia, sairemos dessa pandemia, orgulhosa da minha profissão, orgulhosa da escolha que eu fiz, orgulhosa de mim, do que eu podia ter desistido e não desisti. E é isso. E mais certa de que ano que vem eu vou ser uma professora muito melhor do que eu fui esse ano, sabe? Que eu ainda tenho muito para trabalhar e que a cada ano a gente sempre acha que a gente faz o melhor. Até vir alguém dar uma rasteira na gente e a gente precisar se levantar e falar assim, peraí, eu sou melhor do que eu era ali, sabe? Então hoje eu sou melhor do que eu era em março, quando começou a pandemia. Eu sou uma professora muito melhor. Então eu saio assim agradecida porque eu aprendi a ser melhor em tudo, enquanto profissional e ser humano. É isso. E a gente chega
a finalizar a live, e antes disso eu peço considerações finais de vocês, começando pela D. Bem, eu gostaria de agradecer o convite, e eu só queria complementar dizendo que essa pandemia e o grupo me trouxeram pessoas preciosas na minha vida. Amigas, assim, Camila, que eu fui ali elogiar um vídeo e virou uma irmã do meu coração. Helder, eu sou apaixonada pelas suas histórias. Eric se tornou também um colega do coração, então acho que trouxe... A distância aproximou pessoas. Então, e eu quero agradecer vocês por fazerem parte da minha vida, o grupo, porque o momento que a gente pensa assim, nossa, tá difícil, vem um seguro daqui, outro seguro de lá e vamos. Então, assim, muitas vezes eu sou meio enérgica no grupo, porque as regras precisam ser cumpridas, eu não envio por e-mail, não envio por WhatsApp, mas eu sou uma pessoa otimista. Eu me sinto muito feliz pelo grupo, foi um sonho que se realizou, porque eu acho que se a gente planta uma semente, ela vai nascendo, e eu estou vendo ali a arvorezinha crescendo, e fica aqui o meu muito obrigado a todos os membros, e vocês, assim, preciosos na minha vida. Obrigada. Helder, sua colocação. Eu queria agradecer também, eu me emociono, eu tenho me emocionado muito, eu falo, a quarentena deixa as emoções tão à flor da pele, né, que a gente foi criando, estreitando umas relações que a gente não sabia nem que conseguiria desenvolver, é uma coisa estranha, que a gente, estranha e mais bonita, né, que a gente se aproxima de pessoas, igual nós quatro aqui mesmo é um exemplo disso, né, que a gente nunca viu ao vivo, nunca viu perto. E eu gostaria de agradecer por estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é isso, gente. Força para todo mundo, se mantenham de pé, se apoiem nos seus amigos. Ninguém está sozinho, ninguém. A gente sempre vai encontrar alguém para nos apoiar, para nos dar uma força, um ouvido, uma conversa, falar uma bobeira. A gente precisa também. Então, é isso. Força para todo mundo, abraço, e a gente vai passar por isso, vocês vão ver. Com certeza. Camila, suas considerações finais? Depois ele diz que eu falo muito, fica me pedindo considerações finais, enfim. Eu estou muito feliz, porque cada um sabe do seu problema momentâneo de vida, da sua história, né, e tudo. E às vezes a gente aparece na vida de alguém num momento tão difícil para salvar alguém, sabe? Seja pelo lado pessoal, emocional, profissional, né? Quantas pessoas se sentiram salvas ou perdidas nesse momento, né? Quantas pessoas te salvaram nesse momento e quantas pessoas você salvou nesse momento, né? Então, eu acho que a gente criou uma rede de amor, eu acho que a gente criou um laço sem nó, sabe? É um laço de enfeite, é um laço para enfeitar. E eu acho isso, eu acho que a pandemia veio como um presente, com um laço bem enfeitado, para quem soube tirar dela o lado bom da coisa, o lado feliz, né? Porque o lado triste, ele existe, vai sempre existir, mas que a gente saiba que através da pandemia, com pandemia ou sem pandemia, que a gente é um ponto, às vezes capaz de salvar e ajudar, seja quem for, criança, aluno, professor, diretor, sabe? E que muitas vezes a gente salvou alguém e foi ajudado, e alguém me salvou nesse momento de pandemia. Com certeza. Então, eu estou muito feliz, estou muito grata. Estou muito grata por pessoas gostarem de mim sem nem me conhecer. Por pessoas, eu estou lendo uns comentáriozinhos aqui, assim, dos lados, sabe? E eu estou muito feliz de ler algumas coisas que eu estou vendo aqui, porque, realmente, todo mundo precisa de um pouquinho de força, de carinho. E a gente foi um pouco disso para cada um nesse momento. A gente tem sido. E que a gente permaneça. E eu agradeço a presença de vocês. E lembrando, como disse a Camila agora, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, existiram vários heróis que foram criados. E agora, no meio dessa pandemia, a gente descobre que os verdadeiros heróis são os professores. Porque estão recriando não só vida,
profissional como a vida particular deles próprios mesmo, porque vem família, vem um monte de coisa. Então, os nossos heróis deste século, começo desse século, são os professores. Então, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado por estar aqui. Camila, agradeço também a sua presença. Helder, um abraço, muito obrigado por estar aqui, continue com suas histórias. E vocês que nos acompanharam e aqueles que estarão assistindo esse vídeo pelo YouTube, que vai ficar lá salvo, um abraço a todos e valorizem mais os professores sempre, não só hoje. Um abraço e até a próxima.